Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sei que não é um dia feliz para todo mundo, literalmente a nação dividida, praticamente que ao extremo, indo de um extremo ao outro, né? Opiniões completamente diferentes. Eu sei que tem aí uma terceira via, né? Pessoas que pensam ali no meio termo, mas é uma pequena parcela comparado ao todo, né? Como previsto, literalmente, eu trouxe aqui para vocês, né, durante todo esse período, fiz tiragem para cada um dos candidatos e via que estava mais favorável para o Lula vencer, né, que possivelmente o Lula venceria, e aconteceu. Eu iria falar sobre tudo isso com vocês hoje, eu iria conversar com vocês a respeito disso, sobre tudo o que aconteceu durante esse período. Eu falei um pouquinho com vocês lá no Instagram, do tanto de comentários desnecessários que eu recebi durante esse tempo, mas eu vou me limitar aqui a dizer apenas uma coisa. Eu espero que isso ensine a vocês a aprender a separar as coisas, tá bom? Com relação às pessoas que vieram me ofender porque eu disse que o Lula ganharia, vocês não têm que ficar com raiva do portador da notícia. Uma coisa não deixa de ser verdade porque você não concorda com aquilo, o fato é um fato. O Lula não deixou de ganhar porque você acha que isso não deveria acontecer. E não foi porque eu previ que ele ganhou. Assim como as pesquisas não têm culpa, por exemplo. É questão de lógica matemática. Desde o ano passado, eu não via o Bolsonaro se reelegendo. Eu vou deixar um link aqui na descrição com todos os vídeos que eu falo sobre isso, né, com todos os vídeos de política e inclusive as previsões para esse ano, previsões que eu fiz em dezembro e para o segundo semestre de 2022 eu falei sobre isso, que eu não vi ele se reelegendo. Então, desde o ano passado eu venho falando isso com vocês. Se eu não vi ele se reelegendo e via que estava favorável e possível que o Lula ganhasse, o que vocês queriam que eu dissesse? Era óbvio para mim. E o que eu falo tem coerência, como eu falei, é só vocês pegarem e assistirem todos esses vídeos aí de política que eu fiz sobre eles, que eu fiz previsão para o Brasil, que vocês vão ver as coisas se encaixando e vocês conseguindo entender tudo, tá bom? Não foi de ontem, não foi desse ano. Antes mesmo do Lula se candidatar, eu já não vi o Bolsonaro se reelegendo. Então, qualquer pessoa que fosse para o segundo turno com ele, possivelmente venceria. Então é isso, tá bom? É o que eu tenho para falar com relação a isso. E por mais que eu tenha minha opinião pessoal, eu também sou brasileira, também sou cidadã, eu também voto e também tenho um lado, mas em nenhum momento eu sequer incentivei vocês aqui a nada. Pelo contrário, eu mantive sempre a neutralidade aqui, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Eu gostando ou não do Lula ou do Bolsonaro, qualquer um que fosse, mesmo que eu tivesse que dar notícia com um nó na garganta, com a maior tristeza do mundo, eu daria, tá? Então é isso. Sobre isso, é isso. A gente vai ver aqui nesse vídeo que agora o Lula ganhou, mas o que acontece agora, né? Tanto para um lado quanto para o outro. A gente sabe tudo o que está acontecendo aí, inclusive toda essa movimentação já foi previsto, né? Com relação ao vídeo que eu fiz sobre as eleições, protestos acontecendo, o povo aí surtando. Eu vi que o povo não aceitaria os resultados, inclusive eu vi que ano passado, se eu não me engano, que o Bolsonaro não aceitaria, que ele questionaria a questão dos votos, até mesmo a questão das urnas, né, e tudo mais. Então a gente sabe que é um cenário problemático, né? Então a gente vai ver aí qual será o comportamento do Bolsonaro, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ele ainda não se pronunciou e a gente vai ver como que vai ser esse processo, tá? Eu vi que, assim, muita gente teme a questão do golpe, né, e tudo mais, do Bolsonaro não aceitar e fazer alguma artimanha aí para permanecer no poder, por mais que você concorde ou não. Enfim, a realidade é que o Lula venceu
e democraticamente deveria aí ter uma transição de poder, né, pacífica, mas provavelmente aí tem uma chance, né, disso não acontecer. Então a gente vai ver qual será o comportamento do Bolsonaro. Eu vi que apesar disso, né, teria bem mais chance do povo não aceitar do que ele, uma chance aí de uma energia de guerra civil, né, que eu via, protestos e o povo se enfrentando de uma forma complicada e o risco vindo muito mais do povo do que dele. Mas a gente vai fazer aqui uma tiragem exatamente sobre isso, com relação a ele e com relação ao Lula, se ele vai tomar posse, né? Pelo menos aí de forma natural, pacífica, o que pode acontecer, previsões sobre esse cenário, né? Esse período aí até janeiro. Então é isso, para essa introdução não ficar mais longa do que ela já ficou. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então diferente do que eu sempre faço, né, que eu abro aqui uma tiragem, uma leitura geral sobre a situação, eu vou direto ao ponto, né? Vou fazer aqui a pergunta de como que o Bolsonaro vai reagir a isso, né? Se ele vai aceitar aí a vitória do Lula e no que isso vai dar, né? Vamos ver. Pelo menos com o cenário atual, né, que se apresenta, os eleitores aí protestando, muita coisa está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando. Vamos ver aqui se Bolsonaro vai aceitar a vitória do Lula e como que se dará essa situação com relação a ele, né, o lado dele dessa história. Obviamente, né, nada satisfeito com isso e, né, como todo o lado da direita achando que teve fraude, né, e tudo mais. A gente já falou sobre isso também. Vamos ver. Jair Messias Bolsonaro. Como ele vai se comportar aí com a vitória do Lula. A intenção era só pegar algumas cartinhas, mas como eu sempre falo, não há regras, é intuição. Gente, muito complicado. Caramba. O que eu posso dizer para vocês é que tem muita coisa em jogo. Muita coisa. Não é só questão dele, né, pretender ficar no poder, de não sair da cadeira que ele ocupa. E é importante que a gente entenda isso, tá? O presidente, ele é apenas o cara que está ocupando a cadeira.
o cargo. Ele não é a presidência. Então, não é questão dele querer apenas permanecer. Tem muita coisa em jogo, muita. Principalmente com relação aos aliados. Muita gente, né, de direita, né, que era aliada ao Bolsonaro, se reelegeu ou se elegeu, não sei, grande parte, né? Então, não é só ele, entende? Tem muita coisa por trás disso que, querendo ou não, são pessoas que não querem que essa mudança aconteça, entendem? Então, vai muito além de só ele. Muito além. E querendo ou não, esse moço ele é muito influenciado também, tá? Infelizmente. Vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. Como eu falei, mais uma vez, tudo que eu digo através de coisas, né? Podem ser confirmadas através de coisas que eu já falei pra vocês. Não é nada fonte da minha cabeça, tá? Como eu falo, a conta fecha com o que eu disse. Não é nada muito diferente. Então, eu já havia dito que possivelmente ele não aceitaria e, inclusive, antes mesmo de saber que o Lula, ou até mesmo antes do Lula se candidatar, tá? É só ter paciência para assistir todos os vídeos aí. Que ele não aceitaria isso, que ele não acreditaria, que ele dissesse aí que havia tido fraude e tudo mais, só que tem muita coisa em jogo, gente, principalmente com relação aos aliados dele, muita coisa envolvendo ele, a família dele. E aí, como eu falei, muito difícil ele conseguir dar um golpe, ele por si só. Ele pode sim, e eu vejo que está favorável ele questionar, ele movimentar alguma coisa com relação ao que eu tô vendo aqui, né? A documentação, a justiça, movimentar a justiça com relação a isso, tentar buscar aí com relação a alguma fraude. Eu não sei se isso virá a público ou se as movimentações serão mais internas, né? Se vai ter algum tipo de organização ali entre eles. Gente, lembrando, tá, que essa tiragem é pro Bolsonaro. Como ele vai se comportar nesse período, né? O que ele pode fazer, como as coisas vão se sair para ele, né? Cara, é só vocês verem aqui essas cartinhas que saíram. Vocês que entendem um pouquinho, né? Com relação ao baralho cigano. Não vejo ele aceitando, não vejo. Por mais que ele diga isso, porque eu vejo ele sendo orientado, a família dele sendo orientada, principalmente a Michelle, tá? Ela é muito assim, ela sabe conversar com o povo, tem um jeitinho dela. Então, eu vejo essa coisa, a família pode dizer que aceitou, pode ter toda uma situação.
Ele mesmo pode falar que não, beleza, eu aceito, mas para isso a gente precisa ter certeza, ou alguma coisa surgindo depois, ele pedindo uma confirmação, ou de uma certa forma movimentando e inflamando a base dele, porque mais uma vez, o perigo maior, o risco maior com relação a isso é justamente vindo do público, né, do povo. A parcela aí do eleitorado que não está aceitando isso. Está aí agora protestando, né? Fechando as estradas, caminhoneiros fechando as estradas. E até mesmo isso sendo muito bem organizado. E, gente, como eu falei, é fato, tá? Vocês querendo ou não, vocês podem justificar isso da forma que vocês quiserem, mas eu tô passando o fato. Eu vejo isso sendo muito bem organizado, inclusive também falei com vocês que era algo que ele já se preparava, ele sabia que tinha essa possibilidade, essa chance do Lula vencer. Então, lá na frente, e se o Lula vencer, o que a gente faz? E não só ele, vejo que é uma coisa que eles podem ter já, né, já está aí, organizados com relação a isso. Então, assim, de início, já me fala que tem muita coisa envolvida nisso. Eu não vejo que será uma transição fácil e pacífica. Não vejo. Mesmo que indiretamente o Bolsonaro pode levantar algo ou inflamar a população com relação a isso, questionando, né? Eu não vejo que isso vai acontecer tranquilamente. Principalmente ao que ele passa para o povo, tá? Então, mesmo que ele venha a público e fala, não, tranquilo, aceitei, e é isso, vida que segue, não. Inclusive, na leitura que eu fiz para ele, em uma das previsões que eu fiz, tinha risco até mesmo dele não terminar o mandato dele. Eu não sei se vocês se lembram disso. Que eu falei, corre risco dele renunciar, dele sair, até mesmo com relação à saúde dele. Eu imaginei que fosse por isso, ele se afastando por saúde, ele não terminando o seu mandato. Então, será que corre o risco até mesmo disso, dele sair antes disso acontecer, dele renunciar, né? Dele passar ali a presidência para o Lula em janeiro, antes disso ele saindo, tudo isso acontecendo e ele pulando fora, né? E a gente sabe que isso não é muito diferente aí de algo que ele poderia fazer. E até mesmo com relação a tudo que eu já falei para vocês, né? Nas leituras que eu fiz para ele. Então é isso, com relação ao Bolsonaro. Essa situação toda eu não vejo que será tranquila, por mais que ele diga, que ele demonstre não tranquilo, na paz tá tudo certo. Algo pode surgir depois, ele colocando alguma coisa em dúvida, ou ele movimentando a base dele. De toda forma, eu não vejo que será tranquilo, principalmente com relação à população, tá bom? É isso. E aqui, ó, me dizendo, tem muita coisa envolvida, tá? Falei pra vocês que muita coisa apareceria, muita coisa. Ó. E aí, claramente, ele saindo do poder, as coisas complicam. Me falando de uma mulher aqui. Sendo complicado, né? Como falei, a Michelle, ou até mesmo a família dele, pode fazer uma coisa, ter um comportamento mais assim, não, galera, acabou, é isso, vamos aceitar.
né? Viva a democracia, e ele ter outro, entende? Porque é o que eu falei, formas de se conversar com o público. Mas ele recebendo aí, né, essa notícia de forma não muito agradável, e sim aí duvidando, tá? Claramente, né? E todas as pessoas envolvidas, né, com relação ao governo dele, ó. Isso aqui me fala claramente de pôr em dúvida, de questionar, de fazer atos contra, tá? Se lembram que eu falei com relação ao público, né, fazendo protesto? Inclusive, falei para vocês irem votar aí com atenção, tá? E outra, até mesmo com relação à questão que eu falei, que tinha chances, sim, que estava me mostrando aí uma energia de uma possível prisão para o Bolsonaro. E o que eu falei, é uma coisa que ele teme, independente de se vocês pensam que ele tem motivo ou não para isso. Ele saindo do poder, ele sabe que muita coisa pode ser usada contra ele, tá? Então, sim, ó, muita pressão, tá bom? E o negócio ficando sério mesmo com relação à população. Então, em resumo, não vejo sendo uma transição tranquila, eu não vejo ele aceitando, por mais que ele demonstre que vai, ou pelo menos não diretamente, né? Ele acaba ali colocando uma sementinha de dúvida nas pessoas, ou então, sabe, alimentando aquela ideia de protestar contra, né? Fazer atos contra, não aceitar o resultado das urnas. Agora, vamos aqui, né, para o principal com relação a isso. Mesmo que seja difícil, mesmo que aconteça tudo isso, se o Lula irá tomar posse. Vamos ver se o Lula tomará posse. Será que vai dar tudo certo no final para ele? Nada positivo, tá? Nada. Com relação a todo esse processo, né? Nada positivo. Ele precisa tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, com a vida dele, tanto com relação à saúde, quanto com relação a ataques. Gente,
Se o povo tá atacando os eleitores, é óbvio que ele tá correndo risco, que ele está com a sua vida em risco. Mas até mesmo esse movimento de ódio com relação ao resultado das eleições, todo esse movimento que está acontecendo desses protestos, caminhoneiros fechando as ruas, agressão, é o que mais a gente está vendo aí. Tudo isso não ajuda em nada. Pelo contrário, só reforça a imagem que fez o Lula vencer. Entende? Querendo ou não, é autossabotagem praticamente, né? Principalmente dos eleitores, que eles estão reforçando, né, tudo isso, tudo que se foi dito, né, e o que fez com que o Lula ganhasse com relação ao Bolsonaro e os eleitores. Vai sim ter algum tipo de questionamento com relação, claro, tá óbvio aqui, com relação ao Lula ter vencido, com certeza. Gente, uma nação dividida, né? Então, ele corre risco, sim. Tem, sim, uma grande chance de muita coisa acontecer aí. Mas, apesar disso, apesar de tudo isso, né? Toda essa energia pesada com relação a isso, tem chance, sim, de conseguir passar por cima disso e tomar posse. Porém, com muito cuidado com relação a tudo. Vai depender de como tudo vai caminhar, né? Vai se desenvolver e tendo cuidado principalmente com possíveis ataques aí a ele. Então, apesar de todo esse cenário aqui, né? A gente vê as coisas muito nebulosas aí, ele correndo riscos, sabe? Questões acontecendo, mas as coisas clareando, tá? Então é isso. É bem complicado, as pessoas não aceitando, né? Nossa. Eu falei isso com vocês e aqui me falando muito claro para ele, nossa, correndo risco real de vida, né? De vida, de morte. E sim, ameaças para que ele não tome posse, né? Mas, de toda forma, eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. Esqueci mesmo, enfim. É muita coisa na cabeça. Mas, apesar disso, as coisas muito, assim, nebulosas, né? Muito divididas mesmo. E aqui, cartinha do Sol, cartinha da Lua, que é polos, né, mais opostos do que esse, nos diz exatamente, né, de que forma que está dividida as coisas, mesmo que simbolicamente. Pessoas gostando muito, pessoas aceitando, mas assim, foi uma diferença pequena, querendo ou não, né, dos votos. E inclusive, muita gente, quando eu fiz a leitura, que eu falei que a Simone seria decisiva com relação a isso, as pessoas, mas quem é Simone no jogo? A Simone é insignificante, a Simone não tem relevância nenhuma. Quantos votos a Simone teve no primeiro turno? Agora, qual foi a diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno? Os votos que a Simone teve no primeiro turno foi um pouquinho maior, não foi? E vocês acham que se ela tivesse apoiado o Bolsonaro, o resultado não teria sido diferente? Então é isso. Mas apesar disso tudo, né? Apesar disso, de colocando aí a prova, eu vejo que tem grande chance de aos trancos e barrancos aí ele superar isso, tá bom? Superar e conseguir tomar posse, sim. E
isso acontecendo, a gente faz uma leitura aí de como será o governo dele e do que ele terá aí que enfrentar, né, pela frente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Muita calma nessa hora. Vamos ter calma aí nos comentários, sem ofensas, por favor. Então é isso. Deixa aí o seu comentário com respeito. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.